Estamos aqui para mais um projeto Museu Vivo da Companhia Teatral Atos e Cenas, aqui no Museu Alexandre Quito, através do PROAC Lab Expresso 44-2020 da Secretaria de Estado de São Paulo. Eu sou Marina Ronchi, que além de atriz da Companhia Teatral Atos e Cenas, também sou historiadora e desenvolvo alguns projetos na área de história, inclusive aqui em Lençóis Paulista, sobre a história da nossa cidade. Hoje vou falar um pouco para vocês sobre a imigração na cidade de Lençóis Paulista. Mas não dá para falar da imigração em Lençóis Paulista sem contextualizar também como foi a imigração no estado de São Paulo, né? E essa imigração especificamente no Centro-Oeste Paulista. Quando eu digo Centro-Oeste Paulista, eu não falo simplesmente da cidade de Lençóis, eu falo de toda essa região que compreendia o sertão, né, do Centro-Oeste Paulista no início do povoamento, que vai desde a região de Pederneiras, Macatuba, próximo a São Manuel, e ela se estende até Bauru e um pouquinho mais próximo a Lins. Então, esse era o Centro-Oeste Paulista, o sertão do Centro-Oeste Paulista. Então, nós vamos falar sobre a imigração do estado de São Paulo para poder compreender a imigração do Centro-Oeste Paulista. Não dá para falar de imigração no estado de São Paulo sem falar das condições da escravidão. O estado de São Paulo e principalmente o Centro-Oeste Paulista viveu uma condição um pouquinho diferente da imigração, da escravidão do resto do país, né? A ocupação do Centro-Oeste Paulista, ela ocorreu basicamente no mesmo momento em que estava sofrendo no Brasil o processo de abolição. O Império sofreu uma forte pressão da Inglaterra para fazer a abolição no Brasil. Então, mas a Inglaterra não queria não fazer essa pressão simplesmente porque ela almejava a libertação dos escravos, principalmente porque ela já tinha desenvolvido o desenvolvimento industrial, né? E a Inglaterra precisava de uma mão de obra, né, assalariada, que tivesse poder aquisitivo para comprar os produtos industrializados. E dentro desse contexto não era interessante haver a escravidão. Então começa essa pressão sobre o Império. O Império aprova algumas leis, né, de flexibilização da escravidão, e dentro desse contexto estava ocorrendo a ocupação do Centro-Oeste Paulista. Então existem algumas leis que foram criadas pelo Império e que vai inviabilizando a escravidão no Centro-Oeste Paulista. Em 1850 é criada a Lei Eusébio de Queiroz, que proibia o tráfico de escravo. Isso faz com que o escravo interno do Brasil se torne uma mercadoria mais cara. Logo depois, em 1871, vem a Lei do Ventre Livre, que toda criança que nascesse daquela data em frente seria liberto, né? Havia uma situação muito interessante porque a criança ficava com a mãe, né, até os seus 7 anos de idade, convivendo ali com a mãe. Então, essa criança ela era livre, mas ela vivia dentro do sistema da escravidão. Em 1885 é aprovada a Lei do Sexagenário. E essa lei diz o seguinte: que quem completasse 60 anos a partir daquela data seria livre. Mas aí é criada uma situação que o escravo era libertado a partir de 60 anos, no entanto, ele tinha que trabalhar ainda mais 5 anos para o proprietário da terra como indenização do Estado. Então, na verdade, era só após os 65 anos que ele estava totalmente livre. E em 1888 ocorreu a abolição. Como que vivia o Centro-Oeste Paulista dentro desse contexto, né? Haviam poucos escravos,
porque o escravo era uma mercadoria muito cara, né? Então não havia muitos escravos nessa nossa região. Para vocês terem uma ideia, aqui na região não havia assim grandes plantéis de escravos, né? Um censo feito, um inventário feito em 1870 da família Cardia, quando ocorreu a morte da matriarca, foi constatado que havia 20 escravos na fazenda, né? E as outras fazendas da região e sítios tinham em média 5 a 6 escravos. Então a gente tinha uma realidade bem diferente da realidade do restante do Brasil. Inclusive da realidade da região de Sorocaba, de Campinas, que aí havia muito mais escravos, né? Elas já estavam no desenvolvimento um pouco anterior ao nosso. Bom, nos primeiros tempos, esse escravo, ele valia, o preço de um escravo jovem aqui no Centro-Oeste Paulista era quase o valor da terra. Para vocês terem uma ideia, um escravo jovem, né, com força de trabalho, ele era vendido aqui na região em torno de R$1 conto. Se a gente comparar com esse mesmo inventário da família Cardi de 1870, a fazenda toda foi avaliada em R$6 contos. Então o preço do escravo era inviável aqui nessa região. Inclusive há assim relatos de outros inventários que na morte do patriarca da família, e onde é dividido os bens, os filhos ficam com as terras, né? E a mãe decide ficar com os escravos, porque era um bem muito valioso, né? Então, para vocês terem uma ideia de como o escravo valia nesse momento. Bom, quem eram as pessoas que moravam aqui na nossa região? Mineiros que vieram lá de Minas Gerais após a queda do ouro. Havia também pessoas que recebiam herança, mas não era uma herança muito volumosa, então eles vinham tentar a sorte aqui nessa região, né? Bom, dentro desse contexto, os fazendeiros do Oeste Paulista resolvem apostar na imigração. Mas existe uma característica muito interessante para a gente analisar essa imigração no estado de São Paulo. Uma, que a mão de obra escrava era muito cara, e uma outra questão é que havia uma ideia de que a mistura das raças era o grande mal do Brasil, né? Era a causa do grande mal do Brasil. Então começou-se um processo de branqueamento da população do estado de São Paulo. E isso fez com que os imigrantes fosse uma opção muito interessante. Então era uma mão de obra mais barata, né? E tinha essa questão do branqueamento. Era uma ideia que ocorria na região. Bom, a imigração no Brasil, ela começa em 1840, né? E esse início da imigração no Brasil, ela foi muito difícil e muito conturbada. Por quê? O imigrante que vinha para cá, ele encontrava a fazenda ainda naquele sistema da escravidão. Então, ele era maltratado, ele era considerado como escravo, apesar dele ser assalariado, né? Para vocês terem uma ideia, quando veio uma leva muito grande de imigrantes, eles foram alocados dentro das fazendas, dentro das senzalas, né? Então, e isso fez com que eles não gostassem de conviver todos dentro da senzala. Então, o proprietário começou a precisar dividir ou então mudar a forma como a senzala existia, né? Isso foi uma questão. A outra é que os fazendeiros tinham os capitães que cuidavam dos escravos. E essas pessoas tratavam os imigrantes da mesma forma como tratavam os escravos. Inclusive, há relatos de imigrantes que foi para a fazenda, não se adaptou e foi embora.
E aí o fazendeiro foi e denunciou como um imigrante fugitivo, né? E aí começa um processo de caça desse imigrante, como se ele fosse um escravo. Dentro dessas condições, ainda havia a questão que o imigrante chegava e ele tinha que comprar na venda do fazendeiro que havia dentro da fazenda. E isso fez com que ele fosse se endividando. E esse endividamento transformava ele em um prisioneiro dentro daquela situação. Então havia muitos casos de fuga, a família inteirinha fugia da fazenda, deixando as dívidas, tudo. Bom, dentro desse contexto, em algumas fazendas houve até revolta dos imigrantes. E muitos voltaram para a Europa falando muito mal do estado de São Paulo e do Brasil. Inclusive, há um relato que o cônsul da Itália no Brasil na época mandou um documento que foi publicado, né, em jornais lá na Europa, lá na Itália principalmente, que o Brasil era um local insalubre para se viver. Dentro dessas condições, os fazendeiros de São Paulo resolveram se unir e criar a hospedaria do imigrante, né? E como ocorreu isso? O imigrante chegava no Porto de Santos ou em qualquer outro local, ele era enviado para a hospedaria. Lá ele tinha hospedagem, alimentação, médico, em torno de 8 dias e todas as suas despesas pagas até ele chegar à fazenda de destino dele, no interior de São Paulo. Então começou um tratamento, a partir de então, numa situação diferente para o imigrante, né? Então ele começou a ser melhor tratado. Isso fez com que veio uma leva muito grande e precisou também uma campanha para tirar essa má imagem do Brasil lá fora, né? Isso foi feito pelos fazendeiros do Oeste Paulista. Então, vamos pegar os dados aqui para vocês terem uma ideia, ó. Entre a abolição em 1888 até a crise do café em 1929, em torno de 2,5 milhões de imigrantes vieram somente para o estado de São Paulo, né? No Brasil todo, nessa mesma época, veio em torno de 4 milhões. Então a gente pode perceber que o estado de São Paulo concentrou o maior número de imigrantes. Só em Lençóis Paulista, numa única leva, em 1889, chegaram 400 imigrantes. Então a quantidade de imigrantes que veio para o centro-oeste paulista do estado de São Paulo e para Lençóis foi uma quantidade muito grande. Agora a gente vai começar a falar especificamente de Lençóis Paulista. Aqui em Lençóis Paulista, a imigração, principalmente dos italianos, teve um fator muito importante, que foi a vinda do padre José Magnani para a cidade. O padre José Magnani nasceu em Massa de Carrara, na Itália, chegou no Brasil em 1886 com 35 anos. Em 1887 ele já era pároco da cidade de Lençóis Paulista, né, da vila de Lençóis. E um ano depois ele já era intendente. Então, ele foi um entusiasta da vinda dos imigrantes. E ele fazia isso de que forma? O padre Magnani, ele desapropriava terras que pertenciam à igreja ou à Virgem, né, as terras da Virgem Nossa Senhora da Piedade, para dar para os imigrantes, né? Isso ele fez várias vezes de diversas formas. Então, ao ponto do juiz da comarca enviar um documento ao governador do estado dizendo que essas terras não pertenciam aos italianos, que essas terras deveriam ser devolvidas para o município de Lençóis, que o que o padre José Magnani fazia era errado. Só que nesse mesmo documento ele diz o seguinte, que essa devolução das terras ela é impossível, a não ser que o governo do estado mandasse um contingente muito grande de policiais para que isso acontecesse.
porque ele tinha medo da revolta do padre e dos imigrantes. Dentro desse processo, muitas pessoas foram depor a favor do padre, dizendo que o que o juiz estava falando era tudo mentira, né? Que na verdade, né, o padre havia vendido, que o padre era uma pessoa muito boa. Então, assim, eles inverteram a situação, né? E no fim das contas, o Estado de São Paulo declarou que as terras permanecessem com os imigrantes, que somente os imigrantes que estivessem desempregados há mais de um ano deveria voltar para a cidade de São Paulo. Isso não aconteceu e o padre José Magnani continuou distribuindo terras. Inclusive, ele tem um documento que ele pede a desapropriação da margem esquerda do Lago da Prata, do Rio da Prata, na verdade, né? Onde é a região hoje da Cachoeirinha. Ali houve uma concentração muito grande de imigrantes italianos. Onde também houve uma concentração muito grande de imigrantes italianos foi a região da Rocinha. Ali se estabeleceram vários imigrantes. E por que se chamava Rocinha? Porque eram cultivados grandes formas diferentes de produtos da terra. Então cada um tinha uma roça diferente que era comercializada depois, então ficou com o nome de Rocinha. Também teve a região da Fartura, de Alfredo Guedes, a região do Campinho. Essas regiões, elas foram todas com uma concentração muito grande de imigrantes italianos, né? Inclusive, esse mesmo juiz faz um documento dizendo que havia aqui um grupo muito grande de italianos dominando uma região e que eles fechavam estradas e que não permitia a circulação de pessoas, né? Então ele tinha essa reclamação, que também não deu em nada, porque a quantidade de italianos era muito grande e ele tinha receio de fazer qualquer ação e causar a revolta dos imigrantes, né? Bom, não existiam só os imigrantes italianos aqui na nossa região. Na nossa região também havia outros imigrantes. Os espanhóis, tinha um número considerável de espanhóis aqui na nossa região, né? Havia também japoneses, né? Japoneses e sírios. O que era interessante é que assim, os sírios, eles não ficaram na terra, não ficaram trabalhando na terra. Eles ficaram no comércio, eles se dedicaram um bom tempo para o comércio, né? Então eles não foram para a área rural, eles ficaram na área urbana. Mas eles não permaneceram assim em grande número na cidade, tá? Os japoneses chegaram por volta final do século passado, até 1918, eles se dedicaram ao cultivo do algodão, né? Mas eles também não permaneceram muito tempo aqui na região, né? E aí a gente tem relatos, ou a gente sabe da concentração de japoneses em outras regiões aqui do estado de São Paulo, né? E tem os italianos, que era um número considerável, né? E os italianos eram um número bem grande, e os espanhóis, que era um número considerável de pessoas. E eles tinham uma fama meio de serem bravos, serem briguentos, né? Então havia essa questão. Bom, pensando nessa questão dessa quantidade grande de imigrantes que vieram para nossa região, a gente tem um impacto muito grande, né? Que causou um certo estranhamento e também uma certa admiração. Estranhamento porque era aquela quantidade muito grande de pessoas chegando com línguas diferentes e que foi mudando por completo a cultura dessa região, né? Mas eles eram vistos com desconfiança, né? Para dar para a gente perceber através dessa documentação do juiz, né? Porque eles se fechavam, né? Em grandes regiões, né? Existia esses relatos de que era proibida a passagem de outras pessoas pelas estradas onde
os italianos ou os espanhóis também estavam, né, fixados. Então eles eram vistos com uma certa desconfiança, mas também eram vistos com muita admiração. E nos aspectos positivos havia muita admiração com esses imigrantes, né? Ao ponto de alguns ex-escravos acrescentar em seus nomes europeus, ou então alguma coisa que relacionasse a nacionalidade dos europeus. Tem um caso aqui muito interessante de um ex-escravo que ele era registrado como José, e quando ele foi sepultado o nome dele já era José Itálico Brasiliense, né? Essa admiração era tão grande que acrescentou esses dados no nome dele. Uma outra coisa que é muito importante pensar dos aspectos positivos aí, que é o desenvolvimento econômico da região, né? O café já havia se expandido, né, com a expulsão dos indígenas. O café ganhou uma força, já estava se expandindo. As ferrovias, né, estavam sendo construídas. Então houve um desenvolvimento econômico muito grande na região e houve uma diversificação de cultura, porque existia o café e a cana-de-açúcar, mas com a vinda desses imigrantes começaram a haver outros tipos de cultura, né? Produção de uva, algodão, arroz em grande quantidade. Então houve na nossa região uma diversificação da cultura, né? E toda uma cultura foi sendo impactada por isso. E a gente vê isso ainda hoje na música, né, na culinária. Todas as festas que nós vamos aqui em Lençóis Paulista, existe comida italiana, existe comida espanhola, né, existe comida portuguesa. Então essa herança culinária ficou muito presente, né? Na arquitetura, no comércio. Então houve uma transformação dentro do desenvolvimento econômico, mas também da cultura, as danças, né, que foram permanecendo. E isso foi muito importante, isso está muito enraizado, né, principalmente aqui em Lençóis Paulista, né, muito enraizado na nossa cultura, na população. É um prazer falar sobre a imigração de Lençóis Paulista. São muitos dados muito importantes. Eu acho que foi importante a gente pensar nessa questão de um processo diferente aqui na região do Centro-Oeste Paulista em relação à abolição, em relação à convivência dos escravos, né? E como que essa mão de obra branca, assalariada, chegou da Europa e se estabeleceu aqui na nossa região. Eu utilizei algumas biografias, né, para falar sobre isso. Eu acredito que um livro muito interessante é esse Negros e Brancos em São Paulo, do George Andrews. Esse livro eu li na época da faculdade, mas ele é extremamente importante até hoje. Um outro livro muito interessante, acho que importante, é História da Vida Privada no Brasil, o volume 2. Ele é uma coleção que foi organizada pelo Fernando Novaes. E esse livro é interessante porque ele traz o cotidiano, né? Então aqui tem muitos relatos, muitos documentos, inventários, depoimentos, processos, de coisas do cotidiano e de como era essa relação do negro com o seu senhor, do imigrante quando chegou, né? Então esse livro é um livro bem interessante. Aqui nós temos um livro extremamente importante para a história de Lençóis Paulista, que é Lençóis Paulista conta sua história há 150 anos, do professor Edson Fernandes e do Cristiano Guirado, jornalista. E esse livro, ele dá uma dimensão completa da história da nossa cidade, desde a sua formação, em todas as áreas, não só da imigração, não só da questão dos negros, mas a questão administrativa, a questão religiosa, a questão cultural, a formação de toda a cidade. Esse livro é extremamente importante. Temos também este livro, né? Eu utilizei muito ele, que é a História da Minha Gente, Lençóis Paulista, 150 anos, do Alexandre Quito. Este livro ele foi organizado pelas filhas do Alexandre
né, pela Terezinha Quito e pela Meire Quito. Esse livro é uma delícia ler, porque a gente tem esse cotidiano do dia a dia da cidade, né, dos italianos, dos espanhóis e de vários outros aspectos religiosos, que é uma questão muito forte na nossa cultura, né? E este livro é uma delícia de ler, porque aqui a gente fica conhecendo grandes famílias de Lençóis Paulista e Macatuba. Macatuba pertencia a Lençóis, né? E aí nós sabemos história principalmente dos italianos, dos espanhóis, que são essas famílias que se fixaram aqui, né? E que construíram as suas famílias e contribuíram para a economia do município. Então é muito gostoso de ler. Tem algumas fotos que eu retirei daqui que vocês vão ver no vídeo, tá? Então é isso, são as minhas dicas de leitura para vocês, né? Além de conhecer um pouco sobre a imigração do estado de São Paulo, a imigração em Lençóis Paulista, eu dou essas dicas de leitura. Vale a pena viajar um pouco pela nossa história, né? Esse é o projeto Museu Vivo, aqui no Museu Alexandre Quito. Acompanhe os nossos vídeos pelas redes sociais, né? Pelo Facebook do Museu Alexandre Quito e pelo YouTube do Museu Alexandre Quito. Muito obrigada. Tchau.